Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cerossauro e vamos relembrar hoje o time do Brasiliense, que no ano de 2002 foi vice-campeão da Copa do Brasil e campeão da Série C. Fundado em 2000 pelo ex-senador Luiz Estevão, o Brasiliense em 2002 não tinha história nenhuma no futebol praticamente. A única coisa que havia acontecido é que conseguiu o acesso da Série B do Candango para a Série A. Já no ano de 2001 foi vice-campeão brasiliense e dessa forma conseguiu garantir a sua classificação para a Copa do Brasil e também a Série C do ano seguinte. Em 2002, o Jacaré não começou bem o ano, até porque ficou na sexta colocação do Campeonato Brasiliense. Porém, na Copa do Brasil, o time ia avançando de fases. Na primeira fase, encarou o Vasco do Acre. Perdeu a primeira partida por 2-1 e jogando em casa, venceu por 1-0, passando de fase porque marcou um gol fora de casa. Mas na segunda fase as coisas começaram a piorar. E quem foi o adversário do Jacaré era o Náutico, que tinha figuras bem conhecidas como o ídolo Cook, Mabilha, Jorge Henrique, Edu Manga e Carlinhos Bala. No primeiro jogo em Brasília, vitória do Brasiliense por 3-2 em um jogaço, com gol da vitória aos 44 do segundo tempo. Na volta em Recife, o Brasiliense segurou o empate por 0-0, se tornando o primeiro time candango a avançar para a terceira fase da Copa do Brasil. E o próximo confronto era contra outro time nordestino, o Confiança. O primeiro jogo em Aracaju foi 0-0 e na volta em Brasília teve show de Gil Baiano, que marcou 4 gols na goleada por 4-1. O time derrotou o Confiança e era tido como um azarão no meio dos grandes nas quartas de final, que tinham como classificados apenas times que estavam na Série A: Corinthians, Paraná, Vasco, São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia e Fluminense. E foi o tricolor carioca o obstáculo da vez. O Flusão tinha em seu elenco Roger Flores, Rony, Marcão, Magno Alves e mesmo com essas estrelas, nem gol conseguiu fazer no time da capital do Brasil, que venceu o jogo da ida em casa e fez um feito incrível, vencendo o Fluminense em pleno Maracanã também por 1-0. Os 2 gols foram anotados pelo destaque daquele time, o Wellington Dias. Nas semifinais foi a vez de encarar o Galo, de Gilberto Silva, que seria campeão mundial com a seleção brasileira meses depois desse jogo, o Meia Mancini e a dupla Marques e Guilherme. Deixando todo mundo boquiaberto, o Brasiliense fez logo 3-0 no jogo de ida. E se você acha que esse jogo foi em Brasília, se engana, foi no Mineirão, para selar a classificação para a final, mais uma vitória, 2-1 em casa, com mais um show de Wellington Dias. A final foi contra o Corinthians, que tinha uma constelação em seu elenco, reunindo jogadores como Dida, Vampeta, Ricardinho, Kleber, Gil e David. O jogo de ida ocorreu no Morumbi e terminou 2-1 para o Timão, em uma partida super equilibrada. Na grande final, o Brasiliense saiu na frente com esse belo gol de falta de Wellington Dias, e o Corinthians empatou com David. Com a soma dos resultados, o Timão sagrou-se campeão, mas não foi tão simples assim. Alguns erros de arbitragem do experiente Simon ocorreram e foram cruciais, como por exemplo no gol da vitória do Corinthians no primeiro jogo, onde Gil teria feito uma falta sobre o zagueiro do Jacaré, lance que até pode ser contestado, mas o pior mesmo foi o pênalti cometido por Anderson sobre o jogador carioca do Brasiliense. Acho que esse não há nenhuma dúvida, e para piorar, Simon ainda deu um cartão por simulação para o atleta. Vamos ver então como jogava e quem eram os jogadores desse time do Brasiliense que surpreendeu a todos. O time começou o ano com o treinador Edson Porto, que comandou essa equipe até as oitavas de final da Copa do Brasil. Depois ele saiu e quem chegou foi Péricles Chamusca. E o novo comandante adotava um sistema 4-4-2 tradicional, ou seja, uma linha de 4 defensiva, com 2 laterais e 2 zagueiros, 2 volantes, um sendo mais marcador e o outro saindo um pouquinho mais para o jogo, 2 meias, um mais centralizado e o outro jogando mais pelo lado esquerdo do campo. Na frente, um atacante de movimentação que jogava mais pelo lado direito do campo e por fim, um centroavante. O goleiro era Donizete, um arqueiro alto, de boa saída e seguro, pouco espalhafatoso. Tinha 22 anos na época e mostrava muita maturidade. Mesmo com o sucesso obtido no Jacaré, continuou no clube por algumas temporadas, criando grande vínculo com a torcida e o clube. A lateral direita tinha Moisés, um dos jogadores mais experientes desse grupo. Ele tinha 32 anos de idade. Destacava-se pela forte marcação, bom passe e enorme regularidade. Transferiu-se para o São Caetano após a campanha do Jacaré na Copa do Brasil. Como Moisés não subia muito, Chamusca liberava mais as subidas do lateral esquerdo, que era Emerson Ávila. Emerson era um atleta técnico que tinha um ótimo cruzamento e muita velocidade. Após a Copa do Brasil, foi para o Guarani. Pela direita na defesa atuava Aldo, um zagueiro muito vigoroso
tinha uma força incrível e mesmo assim não era lento, levando a melhor com a maioria dos atacantes na velocidade. Aldo foi em seguida vendido para o Santa Clara de Portugal. Mais tarde retornou ao Brasil e teve uma boa passagem pelo Goiás. O outro zagueiro era Thiago Gama, zagueiro bem mais técnico, que começou na base do São Paulo e rodou por alguns clubes. Após o grande destaque jogando pelo Brasiliense, ele ainda atuou por Paulista de Jundiaí e Vitória. Outro atleta que também atuou em algumas partidas e foi importante nessa posição foi Adriano Cacareco, zagueiro de grande estatura, muito bom no jogo aéreo. O volante mais marcador era Evandro Chaveirinho, um jogador com boas passagens pela Portuguesa, pelo Goiás e pelo Flamengo. Era um volante moderno, não só marcava forte, mas era veloz e tinha uma boa técnica. Na época estava com 31 anos e foi um dos líderes dessa equipe. O outro volante era o Carioca, que já tinha em sua carreira uma grande passagem pela América de Natal, onde foi campeão da Copa do Nordeste. Era um atleta com bom passe, velocidade, ia para cima da marcação se desse espaço e também costumava aparecer bastante no ataque para finalizar. Carioca ainda ficou mais um ano no Brasiliense, depois rodou por muitos clubes, até na Bolívia ele jogou. Xavier também foi importante nessa posição, jogou algumas partidas e marcou 2 gols. Como meio ofensivo, Maurício Cabedelo atuava. Jogador já experiente na época, com passagens pelo futebol português e também pelo Cruzeiro. Estava no Brasiliense desde o ano de sua fundação, participando da criação do time até o ano das glórias de 2002. Era um meia que participava muito do jogo e que tinha grande poder de finalização, aparecendo bastante na área. Inclusive, foi ele que fez o gol de empate no primeiro jogo da final no Morumbi. Depois de suas boas atuações no Brasiliense, ele retornou ao futebol português. O outro meia era o conhecido Gil Baiano, atleta que foi um dos maiores andarilhos do futebol brasileiro e que jogou bem por onde passou. Meia de grande qualidade técnica, dinamismo, que tinha grande visão de jogo e um ótimo chute. Foi o grande craque desse time ao lado de Wellington Dias, que era o atacante de movimentação da equipe, a referência em campo, pois o time o procurava para criar jogadas e também era o homem das bolas paradas. Canhoto de grande qualidade técnica, anotou 8 gols na Copa do Brasil, sendo vice-artilheiro da competição. Chegou ao Jacaré no ano de 2001, após rodar por times goianos sem ter sucesso. Naturalmente foi cobiçado por grandes times do futebol brasileiro, mas Luiz Estevão fez de tudo para segurar o craque, que continuou no Brasiliense até 2006. O time foi crescendo e o Wellington acabou perdendo a titularidade nos anos seguintes, não tendo mais o mesmo rendimento. Dessa forma, acabou saindo do time da capital do país após seu contrato se encerrar e atuou por clubes de divisões inferiores do futebol brasileiro. O centroavante era um garoto na época, Jackson, de 21 anos, que era tido como uma joia na base do Flamengo, até passou pelas seleções de base do Brasil, mas não conseguiu se firmar no Clube do Rio. Chegou ao Brasiliense em 2002 e brilhou, mas depois disso rodou por muitos clubes brasileiros e até jogou no futebol do Vietnã e da Suíça, no final de sua carreira. O Weldon não era o titular, mas era uma espécie de 12º jogador desse time, porque entrava praticamente todo o jogo. O Weldon dispensa apresentações, era um jogador do Santos na época e estava emprestado ao time de Brasília. Depois da temporada de sucesso no Jacaré, virou o ídolo do esporte. Também foi bem no Cruzeiro, Sochaux da França, Benfica e muitos times do Brasil e do mundo. Era um atacante veloz e matador. O elenco do Brasiliense tinha tudo para ficar abatido após perder uma Copa do Brasil daquela maneira, ainda mais com o erro de arbitragem que ocorreu. Mas Péricles Chamusca, mostrando quanto era bom treinador, conseguiu manter a confiança dos jogadores alta, até porque ia ter uma Série C no segundo semestre, uma competição extremamente importante para o time. O Brasiliense começou bem a Série C e Chamusca teve que sair do time. Dessa forma, Gerson Andreotti comandou o time na reta final da competição. E antes de começar a Série C, o Brasiliense fez algumas contratações, até porque perdeu muitos jogadores com o sucesso do time depois da Copa do Brasil. Vamos então ver alguns jogadores que chegaram para a Série C. O zagueiro conhecido como Leonardo na época, que veio do América do Rio, que mais tarde se revelou um dos melhores zagueiros dos últimos anos aí no futebol brasileiro. Leonardo Silva, ídolo do Atlético. O zagueiro Ben-Hur, que veio do Tubarão, também conhecido de times da Série B do futebol brasileiro. O lateral direito Wellington Cássio, que veio do CFZ. O experiente lateral esquerdo Romildo, com passagens por Fortaleza, Atlético Paraná e futebol japonês. O volante Pituca, que mais tarde foi consagrado no Atlético Goianiense, assim como o zagueiro Gilson, que também brilhou mais tarde pelo Dragão. O meia Bilu chegou do América de São Paulo e mais tarde ficou conhecido jogando pelo Figueirense. O meia atacante Fábio Melo, formado na base do São Paulo. O meia Tiano, outro jogador bem rodado no futebol brasileiro. E a cereja do bolo, Túlio Maravilha. Onde eu passo,
sinal de estrelinha aqui no peito, que logo vai ter. Nota-se que quem fazia a contratação desse time do Brasiliense entendia muito de futebol. Até porque, tirando o Túlio Maravilha, as contratações eram de jogadores de equipes bem menores ou do mesmo tamanho do Brasiliense e que eram desconhecidos do futebol até então, provavelmente sendo jogadores baratos, mas que tinham grande potencial. A Série C daquele ano era bem confusa. Ela tinha 5 fases, todas elas eram fases de grupos e nenhuma delas era mata-mata. O Brasiliense chegou ao quadrangular final ao lado de Marília, Ipatinga e Nacional do Amazonas. Com 3 vitórias e 3 empates, superou o Marília, que ficou na segunda colocação, e sagrou-se campeão nacional com apenas 2 anos de existência. Há times com mais de 100 anos que ainda não têm isso. E aquela equipe manteve o estilo de jogo e a formação 4-4-2 tradicional. Continuavam também no time titular o goleiro Donizete, o volante Evandro, o outro volante, o Carioca, que passou a jogar um pouco mais adiantado no meio de campo. O craque Wellington Dias continuou brilhando, inclusive foi o artilheiro da competição ao lado de seu colega Túlio Maravilha, que jogava como centroavante e fazia seus gols como sempre. Completava o time o lateral direito Wellington Cássio, o lateral esquerdo Romildo, na defesa o zagueirão Leonardo Silva, junto com Gilson ou Benhur ao seu lado, Ricardinho ou Pituca eram os volantes ao lado de Evandro, Bilu e Tiano articulavam jogadas no meio de campo ao lado de Carioca, e Rodrigo Aires no ataque ainda era uma peça importante para o time, mesmo sem ser titular. Nos anos seguintes, o Brasiliense continuou crescendo muito, tanto é que se sagrou campeão da Série B e em seguida disputou a Série A, tendo inclusive jogadores em seu elenco como Júnior Baiano, Oséias e até Marcelinho Carioca. Mas como a maioria dos times pequenos do Brasil, fica bem difícil competir com as equipes grandes aqui no nosso país. A gente sabe que as equipes grandes têm muito apoio da CBF, também conseguem patrocínios muito fáceis, já tem sua estrutura bem definida, sem falar nas cotas de TV que são muito superiores, e isso complica bastante para competir de igual para igual. Então o Brasiliense teve seu momento e depois acabou caindo e nunca mais voltou a figurar as principais divisões do Campeonato Brasileiro. Mas aquele time de 2002 ficou eternizado aí pelos torcedores. E a esperança de encaixar uma nova equipe e ter sucesso novamente permanece. Eu espero que tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam no canal e também curtam esse vídeo caso tenham gostado para me ajudar. Muito obrigado pela atenção e um abraço.